Primeira dica, tá? Vou falar para vocês anotarem. Depois eu vou postar o resumo delas. Entender o mecanismo patogênico é de extrema importância para o diagnóstico e o tratamento. Entenda as fases da doença e em que momento ela se encontra. Tá? Então, se você vai tratar, gente, um problema, uma doença, você tem que entender o mecanismo dessa doença. Não é verdade? Não pode tratar de orelhada. Entender o mecanismo patogênico é fundamental, tá? Para o diagnóstico e para o tratamento do problema. E em que fase está o problema? Está numa fase aguda? Está com dor? Está com esses sinais de fase aguda, dor, vermelhidão, né, hiperalgesia? Em que fase nós estamos? Quando eu falo para vocês de perda de função, né, é interessante que vocês saibam que todo processo inflamatório mal curado, ele vai cronificar ou ele vai evoluir para uma perda de função. Ele vai evoluir para quê? Para fibrose, é o mais comum, tá? Então, para vocês saberem, gente, não existe fibrose sem processo inflamatório antes. Um processo que evoluiu mal, que não foi curado ou que não foi bem, não evoluiu bem, ele pode chegar num processo fibrótico. Fibrose é o resultado de um processo inflamatório mal curado, mal resolvido, tá certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, o mesmo exemplo da celulite. Quando você chega lá no quadril com o lotezão bonito, tem fibrose, geloide, fibrose, não sei o quê. Já teve processo inflamatório antes. Por isso que eu acho interessante a termografia infravermelha. Tá? Eu tenho uma inflamação aguda vigente, ou eu já estou num processo mais adiantado, um grau 4, onde eu tenho deformação de tecido, onde eu tenho baixo fluxo, temperatura mais baixa, fibrose. Então, vou voltar nesse assunto depois, tá? Entenda em que fase você está do processo. Para isso, você precisa entender o mecanismo da patologia. Em que fase está? Está na fase aguda? Está com dor ativa? Naquele momento, será que eu tenho alteração de permeabilidade vascular, edema inflamatório? O que você quer tratar? Vou chegar nisso aí. Então, anotaram? Primeira dica, entender o mecanismo patogênico é de extrema importância para o diagnóstico e para o tratamento. Entenda as fases da doença e em que fase o seu paciente está. Por quê? Se você estiver numa fase crônica, fibrosada, o tratamento é um. Se você está numa fase aguda, o tratamento é outro.